Olá pessoal, boa tarde a todos. Estamos de volta aí com o nosso quarto webinar para apresentar aí alguns conceitos sobre segurança em rede. Tá? Na semana passada falamos aí um pouco sobre FMC, Firepower e algumas configurações dessas plataformas. Hoje vamos falar aí sobre contenção de ameaças utilizando aí o Firepower integrado com o WISE. Para quem não me conhece ainda de outros webinars, meu nome é William, né? Eu tenho aí, eu estou na Teutec desde de janeiro do ano passado, com a minha especialidade lá é segurança, especialista em segurança de informação. Eu tenho um pouquinho mais de 7 anos com experiência no qual minhas principais atividades é conectividade, segurança também com conhecimento sólido aí na área de data center e wireless. Então, iniciando, né, iniciando o nosso webinar de hoje, eu coloquei como um material complementar aqui alguns outros webinars que eu acho que seria interessante, se vocês não viram ainda, tá? Que ele trata ali algumas configurações envolvendo as plataformas de IaaS e WLAN com Ricardo Pareja, e o webinar que eu apresentei referente ao Firepower, parte 1 e parte 2. Ele é bem importante que fique claro, né, alguns conceitos do Firepower para consolidar o conhecimento do webinar que vamos estar, né, os conceitos do webinar de hoje. Só arrumar o meu slide aqui. Beleza. Então, a nossa agenda, ela está dividida ali, vamos fazer um overview, mas bem rápido, e só para ter uma ideia do WISE, né, para quem ainda não assistiu os webinars anteriores, postura, PXGrid, licenciamento e o laboratório. Então, vou fazer um briefzinho rápido sobre algumas personas ali do WISE e o funcionamento, né, do WISE dentro de um ambiente de infraestrutura. A gente costuma dizer, né, quando eu sempre estou fazendo a instalação de ISE, porque ainda é uma plataforma que assusta as pessoas, né, o ISE, como você iniciar um troubleshoot, como fazer a configuração, mas para que assim, qual é o real funcionalidade do WISE? Para que eu vou colocar o WISE dentro da minha infraestrutura e o que ele traz de benefícios para um ambiente? Então, eu costumo dizer que o WISE ali ele pode, né, ser tratado como um orquestrador, porque ele trata as políticas do teu ambiente com controle de identidade, né? Então, ele utiliza ali a tua base de Active Directory ou LDAP para tratar algum tipo de permissão que aqueles login, aqueles usuários, eles teriam autorização para fazer dentro da infraestrutura. Então, ele simplifica, né, as operações do serviço no dia a dia ali de quem está gerenciando o ambiente. E tem alguns complementos do WISE, como o NAC, né, o Network Access Control. Isso é um módulo que antigamente, versões anteriores, era um módulo à parte. Hoje, isso foi integrado, né, dentro da linha do WISE aí, para tratar soluções, para tratar acessos não autorizados de forma a consultar se aquele endpoint ele está com um determinado requisito, né? Seria um software, uma atualização de um Windows, um patch de um antivírus, um anti-spyware. Tratar assim aos pontos do endpoint, se realmente esse endpoint ele estaria em compliance para ter o acesso ao recurso desse ambiente. Tá? É, o WISE, então, né, ele trata um pouquinho ali da questão de autenticação, autorização e auditoria, né, o que a gente chama aí de AAA. Tem um outro webinar que foi apresentado essa semana, eu acho que vale a pena também dar uma olhada, que ele foi apresentado pelo Jean, que trata ali a questão do TACAX. Ele né, explica um pouquinho sobre o conceito do AAA, então vale a pena também dar uma revisada nesse material. Então, mas fazendo um brief, né? Assim,
teria ali o processo, os protocolos de autenticação do teu ambiente, que seria ali MD5, MS Sharp, etc., que do ponto de vista do WISE ele teria uma política para tratar esse tipo de protocolo, tá? Então, seria o primeiro passo de uma autenticação para ele tratar a autorização desse endpoint no teu ambiente. E a autorização, assim, o que esse equipamento terá de acesso? O que esse equipamento, até onde ele pode chegar dentro da minha infraestrutura? E a auditoria, desculpa, ele trata ali o começo, meio e fim de uma autenticação, ou seja, o que esse usuário acessou nesse período que ele esteve autenticado no nosso ambiente, né? Quais comandos foi utilizado por parte dele no momento que ele conectou em um switch ou um roteador. Então, assim, ter um baseline de informações e históricos sobre a autenticação, quem você é, o que você fez, né, quando inicializou e que momento você finalizou essas sessões. Então, essa é a responsabilidade do AAA, uma delas, né, quando tem uma integração aí fim a fim dentro do teu ambiente. Então, aí falando um pouquinho do controle de acesso, né, temos o WISE monitorando o ambiente e a autenticação, como a gente comentou no slide anterior, ele vai assim reconhecer quem é você nesse processo de autenticação, né? Então, com base nesse pacote ali, assim pode-se dizer, seria certificados, usuário e senha, token ou outros meios, você cai dentro de uma policy, né, na sequência que será tratar a autorização, ou qual recurso você pode acessar entre servidores, serviço, acesso à internet. Ou seja, eu tenho um ambiente que eu quero tratar os funcionários dessa empresa, né, fazendo a autenticação e tendo acesso completo à rede de servidores, serviço, aplicações e internet. Mas também eu quero, nessa mesma infraestrutura, eu quero disponibilizar um acesso para rede guest ou convidados que assim não tenha esses determinados acessos, mas eu vou disponibilizar a internet. Então, com base no protocolo, no início da autenticação, eu posso setar um profile de authorization para criar ali uma VLAN isolada, uma CL isolada, né, que será aplicado aos roteadores, switches ou controlador wireless. Então, tudo isso é função do WISE tratar durante esse processo, né, de autenticação e autorização para essa infraestrutura. Então a gente tem um controle ali simplificando, né, conforme os slides anteriores, o processo de autenticação. E outra coisa bacana é que você tem uma base unificada, né, dessas políticas, tanto a controle, a gestão de teus usuários a autenticação, quanto as políticas que será implementada nos equipamentos. E quando a gente fala em ISE, temos o conceito de personas, né? Personas e o modo que ele será instalado, que seria sistema distribuído, tá? Seria um deles, e o sistema standalone. O que vai mudar de um para o outro? A quantidade e a disponibilidade em caso de falha do ISE, né? Assim pode-se dizer. Se ele vai rodar em clusters, se ele vai rodar em alta disponibilidade, tudo isso é um modo de deployment na instalação inicial do WISE. E quando se fala em personas, você fala o que o WISE, o que o teu servidor WISE, ele estará utilizando ou disponibilizando de recurso no ambiente. Então temos aí basicamente 4 personas, que seria a persona principal, tratar a decisão de políticas, o que aquele endereço que você configura na tua controladora wireless, ou aquele endereço que você configura no teu switch, roteadores, para encaminhar o processo, né, os pacotes de autenticação, é chamado de PSN. Tá? Ele é um serviço mesmo que é habilitado durante a configuração. Temos a persona de PAN, que é a tua interface principal e central de gerenciamento, é através do PAN ou da PAN que você faz toda a configuração de políticas, né? A aplicação de políticas de autenticação, de autorização e auditoria. Temos aí a persona de monitor, que ele é basicamente a persona que recebe e trata todos os reportes de logs, coletores desses logs, é essa persona
que é responsável por receber e apresentar na interface gráfica o que está acontecendo no teu ambiente, né? Seja falha, seja um histórico, relatórios, etc. Tá? Então, quando você tem um sistema distribuído, você pode ter todas essas personas rodando de forma standalone em cada uma delas. Aí, quando você trata o teu WISE em forma standalone mesmo, uma única máquina com todas esse serviço, você acaba ali tendo um único servidor, né, com esses serviços rodando nele ali. Então, para um ambiente que você tem uma demanda alta de autenticação, a gente, né, tenta pensar ali para o ponto de vista de um sistema de deployment distribuído. Aí, falando do questão do WISE, né, temos um sistema ali que não seria somente equipamentos devices Cisco. Então, o WISE, por tratar de protocolos abertos, como 802.1x, EAP, ele suporta equipamentos não Cisco, como switches, controlador wireless, entre outros. Então, esses equipamentos serão configurados para encaminhar o processo de autenticação para o WISE. Então, o WISE, nas políticas dele, independente se o produto, né, ele é Cisco ou não, ele vai tratar de acordo com aquele protocolo que ele estiver preparado para receber. Tá? Então, não é uma tecnologia que funciona com equipamento 100% Cisco. Podemos ter uma miscelânea aí de equipamentos no ambiente que ele vai tratar essa demanda, né, esse sistema de autenticação. E falando um pouquinho de postura, assim, o NAC, né, que a gente vimos o funcionamento dele no começo, ele acaba tratando o endpoint, a conformidade do endpoint, né, ou seja, o que esse equipamento ele está habilitado para rodar, o que o WISE está configurado para aceitar que esse determinado endpoint ele está seguro e ele é confiável para executar ou acessar os recursos dentro do ambiente, né? Então, eu posso ter uma política que eu vou garantir que esse equipamento ele esteja preparado, ele seja confiável, desde que esteja rodando com o Windows Update OK, tá? Esteja com o sistema de patch OK, o antivírus instalado e atualizado, anti-spyware. Eu quero uma política, por exemplo, posso configurar no caso, né, que somente máquinas com Windows 8 ou Windows 10, ele vai acessar, né, ele teria permissão para acessar um ambiente e cair numa VLAN determinada. Tá? Qualquer outro equipamento que não seja o Windows 8 ou Windows 10, aplicar uma VLAN de quarentena, uma VLAN isolada, que essa VLAN ela teria aí acesso, por exemplo, a um servidor de WSUS, para que possa aplicar ali, né, o update de sistemas operacionais, update de Windows, um acesso ao servidor de antivírus, para que essa máquina possa baixar e instalar o que é pré-requisito ali, né, para assinar ter a conformidade dela para estar em compliance para acesso e ganhar o recurso no ambiente. Tá? Então, a postura, nada mais, ela trata isso. E para que a postura possa funcionar no ambiente corretamente, eu preciso de um agente rodando na máquina. Então, até algumas versões antes da 2.0, se eu não me engano, a gente tinha um agente chamado NAC. Né? Esse era um agente isolado, você instalava na máquina ali, e ele ficava reportando para o WISE os recursos, né, que essa máquina está rodando, como processos, aplicativos, atualizações, etc. Esse agente, ele foi incorporado ao AnyConnect. Né? Para quem conhece o AnyConnect aí e utiliza ele no dia a dia, não é somente um agente para estabelecer e fechar VPN. Ele, a partir das versão, se eu não me engano, 4.0 em diante, ele funciona como um módulo de agente da Cisco, não somente para o NAC, mas como outros agentes, por exemplo, Umbrella, né, a questão de proxy e também agora o NAC incorporado a ele. Então, o AnyConnect ele é muito mais do que um terminador de VPN. E quando uma máquina está em compliance ou não, né, a gente tem
um carinha aí chamado COA. Ele é um atributo do Radius que quando o WISE identifica, essa máquina não está em compliance, mas ela já acessou, né, passou pelo processo de autenticação nesse ambiente, está estabilizado ali. Como que o WISE vai tratar isso, né? Como que essa máquina passa por um processo, como que essa máquina recebe a autenticação e a política novamente. Então, o COA, ele é responsável, Change of Authorization, para reinicializar um processo de autenticação que ela já esteja estabelecida. Então, essa máquina, ela precisa, né, de uma vacina X e ela não está em compliance. O WISE recebe isso através do agente e devolve para essa porta, né, que já está autenticada. É claro que o switch, o NAD, precisa estar reportando essas informações para o WISE, e quando esse switch recebe o COA, ele manda, né, uma flagzinha de reautenticação para aquela porta com as políticas recebidas pelo WISE. Então, quando essa política é aplicada na porta, ele vai colocar ali, né, uma VLAN, uma ACL, restringindo essa máquina para acessos a recurso e com permissão apenas para o servidor, que ele teria o caminho ali, né, para fazer a atualização ou instalação do antivírus ou atualização do Windows. Então, são um conjunto de coisas, né, que é utilizado aí para a gente tratar essa automação, né, da rede ali de forma dinâmica. E por trás de tudo isso também, né, você tratar e conhecer, o WISE conhecer esses recursos na tua rede, como ele conversa com outros sistemas ou outras plataformas, existe um protocolo chamado PXGrid. Esse protocolo, ele é responsável ali por tratar, por exemplo, um evento de intrusão. Então, eu recebi um determinado evento que o meu Firepower, no caso, esteja configurado para tomar uma determinada ação, né, vinculada com uma correlação. Então, o PXGrid, ele roda numa camada ali, que seria o Firepower com o WISE, trocando essas informações. Então, eu recebi um caso de, né, um evento vinculado a uma ação de IPS. Eu preciso tomar uma ação nessa informação. Como eu sei que uma determinada máquina, ela gerou um comprometimento no meu ambiente. Eu tenho um cara rodando ali, o nosso Firewall, que ele reporta esses eventos de intrusão baseado numa regra de correlação de eventos que esteja associado no FMC. E ele troca esses eventos via PXGrid com um protocolo chamado de ANC, né, que é o Adaptive Network Control. E dentro desses pacotes, existe alguns status ali, né, de quarentena, quarantine e shutdown. Essas informações, quando o WISE recebe, ele terá uma política pré-definida nele, né? Então, recebendo essa política de quarentena, no caso, o WISE consegue tomar uma ação, né, correlacionada a uma policy de authorization e devolver isso via COA para a máquina fazer, né, aquele processo de reautenticação e trocar essas configurações, no caso, daquela porta, seja colocando uma VLAN dinâmica ou colocando uma CL. E tudo isso, né, a gente assim vê de forma automática, né, acontecendo, desde que os teus eventos de correlação estejam associados a uma regra dentro do teu FMC, para ele estar trocando, né, esse status aí de uma máquina com comprometimento para o WISE, né, e o WISE informar isso para o teu ambiente, switches, roteadores e firewalls. É bem interessante mesmo. Tá? E atrás disso temos aí o Security Group Tag, o STG. Também é um conceito novo de segurança que se aplica para inspeção, no caso, né, ou controle de acesso leste-oeste, ou seja, eu tenho uma regra que eu vou permitir que a minha máquina da rede 192.168.0, né, não fale com outra máquina dentro da tua subrede. Isso acontece via o que a gente chama de tags. É bem parecido também o que utiliza hoje no políticas de filtros para protocolo de roteamento. Então, você configura uma tag dentro do teu WISE. O teu WISE ele é
integrado com o Firepower, no caso, e ele recebendo essas tags, os Fire ou Suites consegue identificar essa tag e aplicar as políticas para tratar aquele determinado recurso, né, aquele bloqueio de uma máquina que gerou uma indicação de comprometimento. Então, falando um pouquinho de licenciamento, temos aí 3 licenças que vocês já viram, né, na prática ali, o webinar passado, que falaram sobre Takacs com o Jean. Hoje eu vou falar ali um pouquinho da licença, que é o Profile PX Grid, e vocês viram ali também com o webinar com o Ricardo Pareja, né, a licença Base, para a autenticação 802.1x e a parte de Guest. Um ponto aqui de Guest também é interessante, que teremos ali nos próximos webinars, configuração de Red Guest, tá, com o portal via Facebook, e autenticação ali de serviço para a tua rede de convidados. Então vale a pena assistir os próximos webinars. Tem os Minions aí, eu adoro essa imagem. Falando um pouquinho da topologia lógica, vamos utilizar esse ambiente. No caso, eu teria aqui o usuário, né? Esse usuário, ele está, no caso, fazendo um acesso à internet. Então, o FMC, ele tem uma política de reconhecimento, vocês lembram lá do Network da Discovery, né, no webinar parte 2, que vai ficar levantando as informações aqui, sistema operacional, aplicações e etc. Tá? Isso é uma das coisas do Network da Discovery também. E aqui ele teria também uma regra, né, uma política ali de IPS, pode ser no caso, ou qualquer outra regra que esteja correlacionado com o evento para o PX Grid. Então, esse caso ele identificou que essa máquina, ela alertou um caso suspeito, né, ela acionou ali um evento, ele trocou com o WISE informações via PX Grid, para utilizar ali o atributo de quarentena, né? Então, quando o WISE recebeu essa indicação de comprometimento, ele acionou uma tag, mudou ali o status para quarentena e informou via STG para os equipamentos que essa máquina está conectada, no caso switch, wireless, todos os equipamentos que estejam integrados com o WISE, falando STG. Então, com base na nova tag, o WISE ele aplicou essas políticas negando essa máquina de acesso à internet, ou seja, a partir de agora ela está isolada, né, dentro de uma rede. Essa rede ali ela teria acesso somente ao sistema, ou seja, fazer uma inspeção de anti-spyware, fazer uma inspeção de antivírus, fazer a atualização dela, ou qualquer que seja, mas que ela assim esteja isolada do ambiente, que não comprometa outros equipamentos dentro dessa rede, tá? Então o acesso passa a ser negado dela. Aqui a gente teria o WISE fazendo um enforce dessas regras, né, para os equipamentos abaixo, então o switch, a parte de IPS, e o FireSight trocando, né, via PX Grid essas informações de indicação de comprometimento. Esse aqui seria o laboratório, tá? Que vamos dar uma olhada na prática como esse evento todo acontece. Então, ele foi utilizado o TheCloud. Então, o TheCloud vocês podem estar simulando, se vocês quiserem agendar o mesmo laboratório para estar simulando essa configuração, né? No caso, conhecer um pouquinho mais profundo assim os conceitos aqui que a gente viu durante esses webinars. Só abrir aqui. Então aqui temos o nosso portal da empresa, o nosso WISE e o nosso FMC. Tá? Vou autenticar em cada um deles. Esse aqui seria o nosso agente, o NConnect. Ele fica reportando para o WISE as informações que está acontecendo no ambiente, nessa máquina no caso.
Então, primeiro momento, fazer um acesso à internet. Então, imagine que essa máquina seja uma estação de trabalho da tua empresa, tá? Acesso à internet, ok. Então, assim, tudo lindo e maravilhoso, assim pode-se dizer, né? Tudo funcionando. Nesse primeiro momento, essa máquina ela gerou, né, uma indicação de comprometimento, ou seja, foi classificada ali dentro de uma assinatura de IPS, foi classificada dentro de um AMP, e o WISE, aqui eu estou abrindo um jogo, tá? Esse jogo ele está associado a um evento, uma assinatura de IPS. Vocês podem ver que o IPS identificou, né, fez o evento dessa máquina e remediou, né, tomou ação de remediação para essa determinada estação. O que ele fez com isso? Adicionou ela dentro de uma VLAN de quarentena e aplicou determinadas ACL. Então, a partir de agora, essa máquina não tem mais acesso no teu ambiente. Vamos dar mais uma olhada aqui. Sites que estava abrindo antes, o UOL, por exemplo. Né? Está sempre redirecionando para o nosso portal. Ou seja, né, vamos fazer uma atualização de antivírus, vamos fazer uma atualização de anti-spyware ou atualização do Windows. Deixa eu olhar nosso indicadores, intrusion, events. Tá, então temos um evento de IPS. Esse evento de IPS, ele está relacionado a um evento de correlação. Então, deixa eu olhar, analisar a configuração dos eventos, aliás, os eventos de correlação. Tá? Temos a nossa máquina, tá? Ela tentou fazer um acesso a um destino aqui, que está com indicador de comprometimento, lembra lá do network da Discovery, né? Que são máquinas que estão na cor vermelha, ela tem algum comprometimento nela, né? Ou seja, um vírus, um spyware, algo que assim possa trazer algum dano para a sua rede. Então ela foi classificada. Tá? Então aqui ela gerou, né, a política aqui para quarentena, ó, via Apex Grid. Esse evento ele foi encaminhado para o WISE, utilizando o protocolo Apex Grid. O WISE, se a gente olhar nos eventos também de log, vamos pegar a máquina aqui, o Manager. Tá? Então aqui está a nossa máquina. Ela foi associada a uma política de autorização para quarentena. Olha que interessante. Né? Nesse momento, é feito aqui, aplicado um Security Group Tag, voltando à nossa topologia. Então, a máquina acessando a internet, o FMC detectou esse evento, né? Informou via PXGrid para nosso WISE, que está configurado lá para tomar uma determinada ação, e o WISE encaminhou os pacotes de COA, né, para essa autenticação, para mandar um processo de reautenticação. Durante esse processo de reautenticação, como essa máquina está com um atributo, né, de quarentena, o WISE tem uma política, né, as políticas para informar, ó, aplique essa VLAN e aplique agora essa ACL aqui. Essa máquina, a partir de agora, não tem mais acesso aos recursos do ambiente que ela está rodando. Tá? Então, informa o administrador que não tem configuração, mas você pode configurar o WISE para determinados tipos de evento, ele encaminhar e-mails ou SMS para o administrador do ambiente dizendo que foi acionado, né, um determinado evento no teu ambiente. E a partir daí você vai tomar ação, né? Seja essa máquina ficou isolada, que não tem um portal de remediação para tratar, ou seja, né, ir até a máquina e fazer essa limpeza manual. O interessante assim é que seu sistema ele seja inteligente o suficiente
para que toda essa remediação, você não precisa deslocar recursos, né? Que o teu recurso, o próprio sistema, ele já é inteligente o suficiente para entender, detectar, bloquear e também se recuperar desse acidente. Tá? Então, aqui no nosso portal de remediação, vamos fazer o nosso scan, né? Tentar identificar ali o que essa máquina causou no nosso ambiente, qual foi o comprometimento, e se ela vai conseguir, depois do fazer essa limpeza de vírus, ela conseguir voltar para o ambiente. Então, assim, o NConnect ele caiu, tá? Tá conectando novamente. Aqui ele já conectou. Então, o processo ali de COA, ele inicializou, o WISE identificou que no status de quarentena ele foi alterado para unquarantena, né? E caiu dentro da policy de authorization, que apenas dá o permit access para essa porta. Então, novamente, a gente volta com os recursos, né? O sistema foi limpo, né? Voltamos para a nossa página. E aqui a gente teria aí o UOL, sistemas da empresa, intranet, tudo funcionando normalmente de novo. Tá? Então isso é a contenção de ameaça, né, de forma automática acontecendo dentro do ambiente. Tudo isso a integração do WISE com o Firepower. Então em operação, policy, tá? Eu tenho a configuração aqui dos nossos eventos. Então authorization policy, tá? Então, o Authorization Policy, ela identificou via o EPS, né, que o status dela esteja em quarentena, ele vai aplicar o resultado dessa condição que ele aplica essa configuração aqui. Então, lá dentro de Policy Results, essa configuração é um pouquinho mais simples, tá? Até porque vocês viram que, mesmo a máquina em quarentena, eu continuei com acesso ao Firepower e o WISE. Isso aconteceu porque essa máquina de laboratório era meu único salto para eu chegar a esses equipamentos, mas não necessariamente, se essa máquina for classificada como uma ameaça do ambiente, ela teria acesso aos recursos, tá? Então você iria assim definir ela somente para o que precisa. Então dentro de quarentena, eu não tenho uma CL, né, aplicada no caso que eu comentei. Eu tenho só aqui a URL para redirecionamento do portal que eu preciso. Então, aplicou, essa máquina foi classificada, eu injeto essa configuração dentro do switch e quando eu fizer qualquer acesso, ele irá redirecionar essa máquina para o portal, né, que tem aquela determinada correção para resolver o problema que ela foi classificada. Então, voltando em operações, a parte de manager, tá? Então ela fez a autenticação novamente pelo NConnect, tá? E foi aplicado aqui a autorização de Permit Access. Então, assim, foi classificada, limpamos, né, fizemos a limpeza dela, passou pelo processo de autenticação e autorização do WISE novamente, e ela caiu dentro da VLAN que, né, que não traga nenhum tipo de comprometimento para o ambiente. Então, ela está em compliance e pode continuar com o acesso normal dentro do ambiente. Então, assim, isso aqui seria a política ideal para rodar ali, né, de uma forma automática e dinâmica, assim, não, novamente, não deslocar recursos para estar tratando essas máquinas com comprometimento no teu ambiente. E
Analisar o policy set aqui novamente. Tá, então aqui ela está a autenticação, né, do Network Access Authentication, ela permitiu o nosso acesso. Tá? As políticas de autenticações, então assim, ele faz o top-down, né, das políticas ali, então ele analisa MAB e analisa os protocolos, ou seja, 802.1x ou Wired 802.1x, que seria a rede cabeada. Então, assim, de acordo com a estação que esteja configurado, ele vai cair no teu processo de autenticação para, na sequência, ele ser direcionado para a política de autorização. Tá? Pessoal, esse webinar de hoje, ele foi um pouco, né, o tempo dele um pouco menor comparado aos outros, porque assim, é uma configuração um pouquinho mais simples, um pouquinho mais rápida. Então, a gente gostaria mesmo de mostrar, né, essa configuração, o processo de uma rede fazendo uma contenção de uma ameaça de uma forma dinâmica, ou seja, eu tratar esse detalhes. Então, assim, não vamos dar brief em processo de configuração, mas a ideia seria mais apresentar como que funciona, né, a contenção de uma forma automática dentro do teu ambiente. E assim, se tiver interesse também, é claro, a gente está fazendo algum laboratório juntos, alguma dúvidas a respeito dessa configuração, a gente pode estar trabalhando junto ali, né, solicitando, encaminhando um e-mail para nós, para estar tentando colocar uma disponibilidade de agenda para estar trabalhando nesses laboratórios. Ele foi feito pelo The Cloud, então se você procurar ali o WISE, contenção rápida de ameaças, você pode estar reservando, tem vários laboratórios e várias disponibilidade desse material, né? Então não seria somente um único pod para estar reservando, assim, tem bastante disponibilidade de laboratórios com o mesmo conteúdo. E temos o DNA, que isso aqui é demo, 100% demo. Então você acessa o site, login e senha eles já estão pré-configurados, tá? Acessa ele e você pode estar visualizando a carinha da configuração ali, seja do FMC, do WISE, Orchestrator, Umbrella, etc. Tá? Seria mais uns recursos adicionais ali para estar conhecendo a ferramenta a fundo. No mais, eu agradeço ali a participação de todos, né? Estamos disponíveis aí para dúvidas, ideias, apresentação de outros conteúdos e fiquem à vontade para procurar a gente, né, no que a gente puder ajudar. Tá? Eu fico disponível agora aqui no Webex para, né, tratar alguma dúvida. Se quiser fazer pergunta ali, eu estarei ali uns 20 minutinhos para ajudar ali, esclarecer algum detalhe que não ficou claro. Pessoal, muito obrigado a todos. Tenham um ótimo dia e um ótimo final de semana.